Graças a Deus, pessoal. Essa é a minha terceira tentativa, mas eu acredito que vai dar certo agora. Eu já fiz 3 gravações e não tinha dado certo sobre essa lição, dízimo no Novo Testamento. Mas foi importante que eu pude ler um pouco mais, refletir, para trazer o sentido do dízimo no Novo Testamento, tá bom? Essa lição é necessária por conta do GOT, da reunião do grupo de oração e discipulado, né, nossos pequenos grupos. Então vamos seguir, vamos conversar um pouquinho sobre dízimo, né? Na verdade eu vou falar e depois vocês postem aí o que vocês acharam, converse comigo pelo WhatsApp, né? Pessoal dos líderes de God, aspirantes e supervisores, tá bom? Vamos dar uma analisada no que a palavra diz. Vamos começar. Introdução. Para sabermos se o ensinamento ele é verdadeiro na Bíblia, se é para o momento ou para o longo do tempo, é necessário ver as suas ocorrências. Então, uma das regras, né, até mesmo de interpretação bíblica, é que se você vai dar um ensinamento bíblico, né, uma doutrina, é necessário que se ela atravessou os tempos. É necessário ver na Bíblia se ela atravessou os tempos. Então, as ocorrências em vários livros da Bíblia, em vários períodos da Bíblia, revelam, né, se esse ensinamento ele foi abolido ou não, ou ainda é praticado. Foi praticado no passado, deve ser praticado. Ok? Então é isso que nós precisamos analisar primeiro. Vamos pegar o exemplo do dízimo, né, que é o nosso assunto em questão. Ele foi mencionado na era patriarcal, Abraão, normatizado na lei de Moisés, ensinado e praticado por Israel e outros povos, né, na era do juiz, da monarquia e assim por diante, tá bom? E até na época debaixo da condição debaixo do jugo do Império Romano, entendeu? E finalmente mencionado, né, por Jesus justamente nessa época do Império Romano, no Novo Testamento, e adequado por Paulo na estrutura da igreja como contribuição, ok? Portanto, vemos que o ensino do dízimo atravessou o tempo na Bíblia, do Antigo Testamento até o Novo. As ocorrências desse assunto, nos 2 testamentos, mostram sua importância e a atualidade. Este foi sempre e será o padrão de Deus para o sustento da sua obra. Então, analisando, passou o tempo, o dízimo continuou sendo praticado. Por quê? E mencionado na Bíblia. Então, esse ensinamento atravessou os tempos. É digno de confiança e de prática, ok? Lembrando que a primeira razão para praticarmos algum ensinamento cristão deve ser feito pelo fato de estar na Bíblia, principalmente por estar em várias partes. Nesse estudo buscamos o que a Bíblia ensina sobre o dízimo, ok? Então essa é a regra geral para todo mundo, em qualquer análise de doutrina, e também no dízimo. Vamos lá, então começa com Jesus aprovou a prática do dízimo. Por quê? Em Mateus 23, a gente vê uma fala de Jesus Jesus critica os fariseus, né? E não atentar para o espírito da lei, para o que é importante. Além das práticas que ele falavam, né, tinham como lei, havia o quê? A misericórdia, a compaixão, que deveria ser praticada. E eles não praticaram. Então Jesus critica que ele faz algumas coisas, mas não faz outras. E dentro do que eles faziam é o dízimo. Jesus diz assim, então vocês precisam fazer o que vocês não estão fazendo. Ter compaixão, ter misericórdia, né? Olhar para o próximo. E também não esquecer das outras que vocês fazem. E dentro dela, o dízimo. Então Jesus criticou os fariseus e não aboliu o dízimo. Ok? A primeira evidência que Jesus aprovou a prática do dízimo. Ok? Em Mateus 22, 21, né? De César o que é de César e Deus o que é de Deus. Esse texto é muito conhecido. Nesse texto estavam os discípulos dos fariseus, que eram a favor do dízimo, e os herodianos, que eram uma facção do judaísmo, mas a favor de pagar tributos. Então fizeram a pergunta a Jesus para o pegar em contradição, deixando contra algum grupo. Um grupo quer jogar contra o outro, né, no objetivo de desautorizar Jesus. Se ele falasse que tinha que entregar o dízimo e rejeitar o imposto de César, arrumaria problema com os herodianos. Se fosse a favor do imposto contra o dízimo, estaria arrumando problema com o judaísmo e as autoridades judaicas e negando o ensinamento bíblico. Jesus, então, só falava a verdade. Por isso ele ensinou a verdade. O imposto é para o governo, né, o governo, ok? E o dízimo é para Deus, ou melhor, para a sua obra.
Você viu esse avisinho que surgiu aí? É esse malware que está me prejudicando desde ontem para não fazer esse vídeo. Depois a gente vai dar um jeitinho nele. Então, Jesus não nega a prática do dízimo e fala que imposto é imposto e dízimo é dízimo. Ok? Ele ensinou isso. Acabou. Não tem mais discussão. Paulo ensinou a contribuição. Por que Paulo falou de dízimo e falou de contribuição? Porque a igreja estava em casas e também em antigas sinagogas. Nesse período, o dízimo era uma prática para se fazer no templo em Jerusalém. Então, eles não tinham como normatizar o dízimo nas igrejas, porque, primeiro, todos os líderes da igreja na época eram judeus. Então, eles tinham aquela ligação ainda com o templo, um respeito ao templo. Até mesmo porque eu acredito que muitos estavam ligados àquela profecia de Jesus que o templo ia ser destruído. Contanto que João acreditou, quando Jerusalém foi cercada, o apóstolo João fugiu, né, com alguns crentes cristãos de Jerusalém, porque a tradição diz que ele foi alertado, lembrou da profecia de Jesus, está lá em Mateus capítulo 24 e 25, né, o princípio das bodas. Jesus falou que ia ser destruído o templo. Então, eles tinham esse respeito, mas faziam as contribuições, tá, para sustentar a obra, sustentar as pessoas e sustentar a obra. Porém, Paulo fez uma coleta para Jerusalém. Então, olha só, em 2 Coríntios 8:9, né, você vê a menção aí que ele reúne homens para viajar em sua companhia para levar uma oferta a Jerusalém. Tá? Isso ia glorificar o Senhor, né? A ansiedade deles estarem com os irmãos lá. Então, ele menciona isso. Okay? A contribuição. Mais adiante. Então, o que acontece? Dentro dessa contribuição, qual era a ideia que o Paulo tinha? Era generosidade. Mas essa é uma ideia bíblica. Entendeu? Vamos aprofundar um pouquinho nesse tema para a gente entender. As pessoas muitas vezes fazem confusão, né? Colocam o dízimo como algo de lei, obrigatoriedade, e acham que essa ideia permanece no Novo Testamento. Não, existe uma diferença e nós vamos entender por quê. O dízimo, ele não foi diretamente mencionado por Paulo pelas razões que eu te expliquei. Ele mencionou coleta. O dízimo era lei para Israel. Portanto, obrigatoriedade, quando foi normatizado lá na Torá. Ok? Para a igreja, o dízimo não é uma obrigatoriedade da lei. Então, presta bem atenção nessa expressão que nós vamos entender um pouquinho. Não confundam-se. Então, por que devemos entregar o dízimo? Alguns acham, né? Então, se não é obrigatoriedade, por que temos que entregar o dízimo? Porque o dízimo para a igreja é uma ação de amor e generosidade. Entendeu? A lei era praticada no Antigo Testamento por obrigatoriedade a Israel. O objetivo didático, né? Era um objetivo para ensinar. Para ensinar. Até coisas mais profundas a Israel. Então era obrigatoriedade, tinha que ser por lei. Quando veio a graça com a lei do amor, que é a lei de Cristo, né? E com ela a promessa que a lei seria impressa no coração do homem, passou da prática por obrigatoriedade à letra, né? A lei normativa, para a lei de amor no coração do crente. A prática se faz pelo desejo no coração de quem tem a lei do amor. Quem tem a lei no coração faz tudo por amor a Deus, ama o seu próximo como a si mesmo. Portanto, cumpre os 2 mandamentos. Honra a Deus, ama e ama o seu próximo. Assim vem a prática da generosidade, em abençoar seus irmãos com a ajuda, e a prática do dízimo para que todos desfrutem da mesma bênção. Ok? Então, essa é a ideia que o apóstolo Paulo tinha, entendeu? Mas vamos aprofundar um pouco mais. Paulo ensinou a contribuição ainda, né? Parte 2. Lembre-se, Deus é generoso, e quem se torna generoso recebe mais da generosidade. Porque lá em 2 Coríntios 9:5, o apóstolo Paulo diz assim, portanto julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada. Então isso foi ministrado a eles primeiro, para que eles se preparassem e separassem a contribuição. Por isso que a igreja faz essa prática de ministrar a oferta no culto, porque você precisa alertar os irmãos para isso. Não pode deixar de falar de oferta, não pode deixar de falar de dízimo, entendeu? Você tem que sempre preparar o povo sempre lembrar dessa prática, porque existe uma necessidade de arcar com os custos da obra do Senhor e abençoar as pessoas. As pessoas pensam que abençoar as outras é só entregar a cesta básica, é só dar uma roupa. Isso nós temos que fazer. Eu, como irmão, abençoo o outro irmão.
Agora, tem outras formas de abençoar as pessoas. Quando você tem um lugar bom, quando você tem um bom ensinamento, quando você tem obreiros, entendeu? Pagos, condições para passar a lição a outras pessoas, um lugar onde as pessoas serão libertas, a sua família será restaurada. Eu vejo isso, além da cesta básica, eu vejo isso além das roupas que nós temos que entregar. Não estou te falando da responsabilidade que nós temos pela generosidade e dividir com aquilo que temos com os nossos irmãos. Eu tenho, mas por que não abençoar a vida do outro irmão? Mas eu abençoo. Agora, tem a minha prática da coleta de abençoar a obra em todos os aspectos. Pensar só no aspecto assistencialismo, né? Comida e roupa, que isso é necessário a gente fazer, mas eu pensar que meu dízimo é só para isso, eu estou cometendo um erro, porque eu estou deixando de abençoar as outras pessoas em outros aspectos. Então, generosidade, ela é mais abrangente do que nós imaginamos. Começa no Antigo Testamento a obrigatoriedade. Eu acho que é mais difícil você, por generosidade, dar. As pessoas podem dar porque são obrigadas. Muitas vezes as pessoas dão dízimo porque são obrigadas, elas são ameaçadas pelo devorador. Eu já cometi esse erro, né? De fazer esse tipo de ministração, mas a gente, quando entende a Bíblia direito, a gente vê que isso é para ter uma visão de comunidade. Então é mais fácil eu pensar no dízimo por lei, porque senão Deus vai pesar a mão sobre mim, aí eu dou por medo, ou se não, pensando em algo em troca, pensamento individual. A generosidade é mais difícil, aí tem que ter o quê? Eu não posso olhar para quem eu estou abençoando, como estão abençoando. A generosidade requer uma renúncia do mal que existe dentro do meu coração, do individualismo e do egoísmo. Então é mais difícil ser generoso. Então, na verdade, não é só o dízimo, é além do dízimo. Eu gostei de uma frase do Russell Chaplin, na Enciclopédia da Bíblia e Teologia, que ele diz assim, eu entrego mais que o dízimo, porque eu acredito na lei da generosidade. Sei que é mais difícil cumprir essa lei, porque eu tenho que negar a mim mesmo. Eu não tenho nenhuma ameaça, eu só tenho que reconhecer o que Deus fez na minha vida. Deus foi generoso, por que eu não ser generoso também com a obra dele, sendo que tudo é dele? Então, eu acho interessante esse tipo de pensamento. Então, olha só, as pessoas precisam estar prontas com, né, uma expressão de generosidade, não de avareza. Aí ele diz, aquele que semeia pouco, aquele que é pouco generoso, entendeu? Ele vai ser Deus vai ser pouco generoso com ele também nessa questão financeira. Mas aquele que semeia é bastante generoso, Deus vai usar da sua generosidade para com ele. Interessante, sabe o que é? Que o Champlin, né, ele fala assim, olha, Deus, eu sou generoso porque Deus é generoso comigo. Se você está lendo o que eu estou escrevendo na minha enciclopédia, isso prova a generosidade de Deus. Ou seja, o livro dele é vendido a tortas e às direitas aí, e ele falou assim, eu falo isso para mostrar para você o quanto eu semeio, o quanto eu tenho colhido a mais do que semeio. Né? Então, os livros dele, a enciclopédia do Champlin, né, Novo, Antigo Testamento, a enciclopédia Teologia e Filosofia, elas são enciclopédias respeitadíssimas e vendidas. Assim, né? Todo teólogo precisa ter uma enciclopédia dessa. Imagina o dinheiro que ele ganha com isso. Mas ele contribui, ele semeia muito e colhe muito. Ok? Então é interessante atentar para isso. Tá? Generosidade. Então, os apóstolos viveram generosidade. Olha só o que está lá em 4:3:4. Diz lá, Atos 4, né, que as pessoas vendiam as suas terras e propriedades e traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Depois disso, né, isso foi logo no começo do Pentecostes, logo depois do Pentecostes, desculpa. Eles vendiam tudo e entregavam aos pés dos apóstolos. Nós vemos na Bíblia, quando analisamos cronologicamente o Novo Testamento, que essa prática passou. E deu lugar ao quê? Ao que nós vemos no apóstolo Paulo, a coleta. Então, as pessoas pararam de vender tudo que tinham. A gente vê igreja na casa de tal irmão, a gente vê igreja na casa de outro irmão, mas não vemos ele vendendo a casa. Muito pelo contrário, ele faz o quê? Recebe a igreja na sua casa. Então, acabou a venda das casas. Aquilo foi por uma necessidade imediata. Contanto que você não vê mais ninguém morrendo. Entendeu? Como aqueles dois, né, que venderam e mentiram para os apóstolos. Morreram por causa da mentira. Entendeu? Então, essa prática passou. Mas é a generosidade dos irmãos. Eles foram tocados pelo Espírito Santo, então foram generosos. Vamos vender tudo que nós temos e vamos repartir o que nossos irmãos precisam. A prática da generosidade continua. Se eu tenho alguma coisa, eu abençoo a vida do meu irmão. Certo?
Esse mundo capitalista que nós estamos vivendo hoje, todo mundo precisa cuidar das suas finanças, porque nós temos um custo muito alto de vida. Né? Tudo se paga hoje. Mas não podemos esquecer de abençoar a vida do nosso irmão. Entendeu? Generosidade. Aí Paulo posteriormente ensina que cada um dê conforme a sua prosperidade. Aí começa o quê? A ideia de percentual. Se você recebe X, você dá uma parte desse X, pelo quanto você recebe. Se o outro recebeu Y, né, um valor menor, dê conforme a prosperidade. Então entra a ideia de percentual. O apóstolo Paulo não instituiu o dízimo, porque o dízimo já era uma prática. Então o templo estava em pé nessa época. Então ele faz o quê? A coleta conforme a prosperidade. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. E vai juntando, para que se não faça coletas quando eu for. Então, olha, é o seguinte, como o apóstolo Paulo viajava, não tinha uma coleta que passava todos os dias, não tinha bancos na época. Bancos para os apóstolos, né? As pessoas guardavam, ó, então conforme você for colhendo, você vai separando, entendeu? Parte dessa colheita e guardando essa coleta para que eu possa fazer coleta e pegar o dinheiro. Então eu recebo da minha colheita, separo uma parte. O que é isso, gente? É dízimo ou não é? Então muitas vezes a gente fala, né? Ah, o dízimo não é uma obrigatoriedade, não é mandamento. O apóstolo Paulo está ensinando. Dê uma parte do que você prosperou, do que você colheu. O que é isso? Dízimo. Entendeu? Só não é a palavra dízimo, é coleta. Mas segundo o que? A generosidade, a lei do amor no coração. Ok? Agora vamos para outro fato de Jesus receber o dízimo. Hebreus 7, 8, vamos fazer uma análise. Aqui o autor é Hebreus, vamos entender qual era o objetivo do autor da carta aos Hebreus. Ele estava falando da superioridade de Jesus sobre a antiga aliança. Jesus estava ligado ao sacerdócio de Melquisedeque. Em termos de comparação de superioridade sobre a antiga aliança, e por Melquisedeque vir antes da lei. Jesus veio antes de tudo e até mesmo da lei. Portanto, a lei e nem o sacerdócio humano podem ser maiores que Cristo. Essa é a ideia. Tudo que foi feito na lei foi para preparar o povo para a vinda do Messias, tá? O sumo sacerdote eterno. Então Abraão reconhece o sacerdócio de Melquisedeque. O autor fala, olha, até Abraão, que é o nosso pai, né, ele reconhece Melquisedeque como servo do Altíssimo, do Deus Altíssimo. Então está antes da lei. Porque havia a carta aos Hebreus é para os judeus convertidos. Os hebreus aí são os judeus convertidos. Porque estavam sofrendo pressões, opressão dos judeus não convertidos. Queriam trazer os judeus convertidos para o judaísmo de volta, para a prática do templo, né, do sacrifício. Então, quando lê Hebreus, você tem que ler dentro dessa perspectiva. Então, o autor, para fechar o seu argumento e buscar lá da Torá, né, Gênesis, que Jesus veio antes disso, ele atrela, entendeu? A figura de Jesus a de Melquisedeque, do sacerdócio de Melquisedeque. Tá bom? É uma analogia, uma comparação. Certo? E aí o que acontece? Ó, analisando um pouco, Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Então vamos entender. Aqui Jesus não recebeu dízimo. Ele não recebeu nesse texto. Não está falando que Jesus recebeu. Quem recebeu foi Melquisedeque. Portanto, discorda a revistinha nesse ponto. Tá? Porém, o dízimo é uma prática bíblica que antes da lei foi praticada e assim mostra que esse ensinamento, endossado por Jesus, não foi abolido. Pegando menção, tá, do dízimo. Jesus foi relacionado com Melquisedeque, pois o nome de Melquisedeque significa o quê? Melk, rei, Zedek vem de Sekenu, né, de Zedek, é justiça, no hebraico. E reinava em Salém, que era, antigamente era a área de Jerusalém, que significa paz. Sabe? Então Jesus era o verdadeiro rei sacerdote da justiça de Deus que foi revelada no Evangelho. E o seu reino é de justiça e paz. Então ele pegou as características que se assemelhavam de Jesus com Melquisedeque e falou sobre o Messias. Essas características, justiça, paz, são características messiânicas. Então ele está provando que Jesus era o Messias. E pega a relação com Melquisedeque. Ok? O autor hebreu escreveu sobre Melquisedeque se aplica diretamente ao quem? Ao Filho de Deus. Isso aqui é o autor de um livro, de um comentário que diz. Ao comparar Melquisedeque com Jesus, o autor usa a palavra semelhante, porque ele vê uma similaridade.
Ele não diz que os dois são idênticos, ele somente compara e destaca a semelhança. Melquisedeque foi uma figura histórica, na opinião do autor, mas porque as referências genealógicas que o classificam como membro do sacerdócio levítico não estão disponíveis. Ele afirma que Melquisedeque permanece como um sacerdote para sempre. Por quê? Porque o sacerdócio levítico era da linhagem de Abraão. Esses homens nasciam, viviam e morriam. Ok? Melquisedeque, o sacerdócio de Melquisedeque não é dessa linhagem genealógica. Então, ele pega esse fator e fala assim, ó, o sacerdócio de Melquisedeque é para sempre. Então ele faz uma análise também, juntamente com a durabilidade desse sacerdócio de Melquisedeque. Então, Melquisedeque é relacionado ao seu sacerdócio, então ele é descrito como vivo, e significa que o sacerdócio de Melquisedeque é permanente. O que o autor queria dizer era que o ofício levítico era limitado, como eu expliquei para vocês, porém tinha um fim, pois era praticado por homens mortais. Agora, o sacerdócio de Jesus ele é eterno, por isso que se relaciona com Melquisedeque. O fato de Abraão entregar o dízimo a Melquisedeque mostra que o menor, que é Abraão, é abençoado pelo representante de Deus, que no caso é o maior. Assim como Melquisedeque, Jesus era maior que Abraão e o sacerdócio levítico. A entrega do dízimo aqui entra como uma ação de louvor e reconhecimento ao Deus Altíssimo. Ok? Abraão é pai dos crentes. Mesmo assim, Melquisedeque diz, o escritor de Hebreus transcende o porque o Melquisedeque recebe o dízimo de Abraão. Pagar o dízimo ao sacerdote do Deus Altíssimo era um reconhecimento de Abraão de que o próprio Deus tinha lhe dado a vitória no conflito e o despojo do campo de batalha. Então, ele paga o dízimo ao representante de Deus. O dízimo aqui entra como o quê? Uma prática de louvor e de reconhecimento. Ou seja, generosidade. Eu não dou por obrigatoriedade. Eu entrego porque eu reconheço que eu tenho colhido. Se você pegar toda essa ideia de contribuição e dízimo, gente, é o mesmo fundamento. Ok? Então, que Jesus não recebeu os dízimos. Jesus não ficava no templo recebendo os dízimos. Ele pedia para entregar no templo. Ele mesmo falava que entregava no templo. Mas o sacerdócio dele, ele concordava com o dízimo, que é uma prática sacerdotal. E ele, como sacerdote do Deus Altíssimo, realmente ele endossava, né, a prática do dízimo. Com certeza ele também entregava o dízimo. Ok? Quando estava como homem aqui, né? Homem mortal. Agora, o homem glorificado, filho de Deus, né? Ele é o sacerdote eterno que está diante do Pai. Ok? Ele é o sumo sacerdote, que não morre, ele é eterno. O seu sumo sacerdócio é perfeito. Interessante que o sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele podia ser fulminado pelo seu pecado. Jesus não. Nós temos a garantia de que Deus já o aceitou como ofertante e oferta. Então o sacerdócio é eterno. Por isso que ele usa a ideia de Melquisedeque, o autor aqui. Com certeza, o público-alvo do autor aos Hebreus entenderia essa analogia com Melquisedeque. Tudo bem? Esse é o fim dessa lição. Que Deus abençoe você no grupo de oração e discipulado e que essas lições acabam dando aí um pontapé inicial para você se aprofundar e que a gente seja próspero nisso. Ok, amados? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E aí eu vou parar o vídeo aqui e que Deus abençoe o God de hoje e todas as pessoas. Fiquem na paz.